em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vocês sentaram, mas eu vou pedir para vocês ficarem de pé, em reverência à palavra. Lucas, capítulo 15, só o versículo 11 e 12. Diz assim, né? Todo mundo achou, amém? Continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Amém? Pode sentar, querido. Essa aí vai ser uma continuação do filho pródigo, terceira parte. Se você perdeu a primeira parte, a segunda parte que eu preguei, né, sobre o primeiro filho, na primeira mensagem eu falei sobre o primeiro filho, na segunda mensagem eu falei sobre o segundo filho, e coincidentemente, a terceira parte... Oi? Se perdeu, está lá no YouTube. É isso que eu ia falar, se perdeu está no YouTube, está lá no nosso canal, primeiro filho, segundo filho, e coincidentemente hoje, né, caindo na escala, Dia dos Pais, eu vou falar sobre a terceira parte. Claro que tem muita coisa, nós podíamos ficar aqui o ano inteiro falando sobre o filho pródigo, mas hoje eu vou falar justamente pelo pai, a parte da visão do pai. Então, no primeiro foi o primeiro filho, o segundo filho, e quando eu estava meditando na mensagem, vi a escala, e coincidentemente ano passado eu também preguei no Dia dos Pais, né? O pastor não estava, né? Estava no curso lá de piloto, e aprove a Deus estar mais uma vez aqui. Mas quando eu fico vendo as famílias da Bíblia, porque seriam tantos exemplos para nós falarmos de família e de pai, e quando você pega lá a família de Jacó, com a sua esposa, você vai ver que era uma família meio que dividida, porque o pai amava mais um filho do que o outro, e a mãe amava mais o outro do que o primeiro, né? Ou seja, um amava mais Isaac, a mãe amava mais Isaac, e o pai amava mais Esaú, né? Porque um caçava e o outro era mais do lar, né? Mais agricultor. Mas enfim, ali a gente vê um exemplo assim, quando um pai e uma mãe ama mais um filho do que o outro. Eu tenho um casal de filhos, eu falo assim com amor diferente, né? Porque quem tem menina abraça, beija, dá carinho, né? Piá, você já faz outras coisas, né? Você arrota, peida, né? Xinga, né? É bem assim, pelo menos é mais ou menos assim. Então, quando a gente vê essa família de Jacó, a gente podia pregar aqui, falar sobre eles, falar do amor dividido e tudo mais. Ou falar de Davi, né? Da família de Davi. Davi, com certeza, ele foi um homem de Deus, né? Tanto é que Atos vem falar, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós começamos a estudar sobre a família, como ele fez, o que aconteceu na família dele, e justamente o que aconteceu com Tamar, né? Onde que um próprio irmão abusou da irmã, e a palavra de Deus só diz que ele ficou irado e mais nada. Não tomou atitude, aí foi lá Absalão, matou Amon, e ficou nisso, e o pai não tomava uma atitude, não fazia exemplo, não fazia nada. Mas ele mesmo assim, ele foi um homem de Deus, mas foi um pai omisso. Então, tipo assim, se fosse para nós falarmos sobre um pai, talvez Davi não seria o nosso melhor exemplo. Mas eu já tinha falado uma vez sobre Jó. Se você lá pegar o versículo 1:4 do livro de Jó, ele fala assim que iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, na família de Jacó, que tinha 2 filhos, já estava difícil ter uma comunhão, mas na família de Jó, que tinha 10 filhos, eles se juntavam de tempos em tempos e faziam uma festa, e havia aquela união entre os filhos. A Bíblia não fala mais alguma coisa, não entra mais especificamente do que acontecia, como era essa relação, mas dá a entender que tinha uma união naquela família.
família muito grande, mas o pai estava ali sempre cuidando, tendo as festas, e passadas as festas ainda o pai fazia o quê? Um sacrifício por todos os filhos. O pai orava, né, e tudo mais. E veio toda aquela desgraça de Jó, todo mundo conhece, né, que Deus permitiu que Satanás tocasse. E se você for lá para o Jó 29, do 1 ao 5, ele fala assim, né, discutindo com seus amigos, e Jó fala assim, Jó 29, capítulo do 1 ao 5. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: quem me dera como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos ao redor de mim. E os meus filhos ao redor de mim. Então, por esse texto, a gente entende que, né, os filhos dele de Jó tinham morrido, mas ele sempre teve os filhos muito perto. Então, os filhos sempre andavam ao redor do pai, porque eles viam alguma coisa no pai, né? E Jó tinha saudade dessa época. Poxa, os meus filhos ao meu redor, né? Tenho saudade dos meus filhos ao meu redor. O meu filho casou há pouco tempo e de vez em quando minha esposa fala assim: poxa, eu estou com saudade do Samuel. Isso que ele mora a 5 quadras da nossa casa, né? Agora você imagina Jó, que perdeu 10 filhos num dia só. Se o Samuel morando a 5 quadras na nossa casa a gente já tem saudades, imagina o Jó. Mas aí você pergunta: o que eu preciso para fazer a minha família feliz? O que eu preciso ter na minha casa para que a minha família seja feliz, como talvez fosse a família de Jó? E se você for para o Salmo 128, versículo 1, eu acho que esse é o primeiro passo que todo homem tem que dar, toda casa tem que ter. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, temer ao Senhor é o primeiro princípio. E no mesmo capítulo do Salmo 128, 4, ele vai confirmar isso. Ele fala assim: e assim, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o primeiro passo de tudo é temer ao Senhor, é ser revestido do poder de Deus. Então, se nós oramos muito, muita oração. Se nós oramos pouco, pouco poder. Se nós não oramos nada, nenhum poder. Como é que nós vamos nos afirmar? Como é que nossa família vai ser abençoada? Né? Temendo ao Senhor. Mas você pode falar para mim: poxa, pastor, mas eu já temo ao Senhor, né? As lutas vão vir, com certeza vão vir. Lá, pelo menos na minha casa, já veio doenças com o Samuel, com a Sara, já veio cirurgia que o Samuel teve que fazer às pressas, correndo. Nós saímos que nem um louco, abandonamos tudo e, né, corremos para o hospital. E o pior é que no hospital, assim, né, ele ficou pelo SUS, né? Então tinha hora para entrar, não podia entrar a qualquer horário. E quando eu descobri que eu era pastor, né, e pastor tem essa autoridade de entrar no hospital em qualquer hora, né? Quando eu usei da minha autoridade de pastor, eu falei assim: quero visitar o fulano, né, o Samuel. Quando cheguei lá, o médico, a enfermeira falou assim: ele acabou de ir para a cirurgia. Quer dizer, eu com a minha autoridade não pude visitar ele. E nós corremos, né? Mas se você for lá para a parábola de Mateus 7, 24, capítulo 7, 24 a 27, vai falar das duas casas. Eu não vou ler, né, porque acho que não tem necessidade. Mas as duas casas foram construídas, uma em cima da rocha e a outra em cima da areia. As mesmas casas. E veio o que? O vento, tempestade, e a casa que ficou sobre a areia caiu. Mas aquela que estava firmada na rocha ficou de pé. Então não quer dizer porque nós tememos a Deus que as lutas não vão vir. Elas vão vir, mas quando elas vêm, nós ficamos de pé. Nós permanecemos de pé.
Mas voltando a falar do pai aqui, do filho pródigo, eu queria que hoje você se colocasse no lugar desse pai, né? No versículo 11 e 12 que nós lemos, né? Então, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: dá-me a parte que me pertence. E o pai repartiu entre eles. Se alguém se lembra aqui a segunda parte do filho pródigo, você sabe que o filho mais velho recebeu 2/3 da herança. Então, o pai repartiu a herança entre eles. Mas vendo essa mensagem que o filho deu para o pai: pai, eu quero a minha parte na herança. O pai tinha 3 opções para fazer. A primeira era não dar, porque ele estava vivo, firme e forte, né? Não estava comendo glúten, não estava comendo açúcar, só saladinha, estava malhando, ou seja, né? Ia ter uma vida muito prolongada. Aí o filho fala o quê? Pai, eu quero a minha parte. Mas a mensagem que ele está passando para o pai é que, olha, pai, para você é mais importante você estar morto do que vivo. Já que o senhor não morre, eu quero a minha herança. Era essa a mensagem que o filho estava passando para o pai. Então a mensagem é: pai, você não tem importância para mim. É essa mensagem que esse pai recebeu desse filho. Aí eu pergunto para você que é pai, se você recebesse uma mensagem dessa do seu filho: pai, você não é importante para mim. Como que você receberia isso no seu coração? E aquele pai do filho pródigo recebeu essa mensagem: olha, você não é importante para mim. Mas eu pergunto, esse pai deixou de amar esse filho, mesmo recebendo essa mensagem? De maneira nenhuma. Né? Acho que todos conhecem a parábola conhecida, mas o pai nunca deixou de amar o filho. E como eu falei, ele tinha 3 opções. Ele podia dizer não para dar para o filho: não vou dar a herança. A segunda opção era ele mandar matar o filho, porque pela lei ele poderia mandar matar o filho, por causa justamente dessa mensagem que ele estava transmitindo ao pai: pai, você não tem importância para mim. E a terceira parte foi que o pai, mesmo estando errada a situação, o pai amou o filho e deu a sua herança. Aí a autoridade do pai. Então ele simplesmente poderia dizer não, mas o pai, ele era amoroso. E o pai foi tão amoroso nessa situação que quem pediu a herança foi o filho mais novo. Só que para ser justo, ele deu a herança do mais novo e do mais velho. Ou seja, ele quis ser justo. Então aí a gente já começa a ver as características do pai. O pai era um pai justo, né? E aqui, pelo que a gente lê da parábola, dá-se a entender que o pai deu tudo mesmo. Tudo o que pertencia a seu filho. Aí eu pergunto assim, que pai que passou dificuldade nessa vida que não quer dar uma coisa boa para o seu filho? Eu, como já falei algumas vezes, tem uma parte na minha vida que eu tomava café preto e pão e margarina, o almoço era café preto e pão e margarina, e a janta era pão com margarina e café preto. Mas quem passou por alguma dificuldade parecida com isso, você não quer que o seu filho passe por isso. Você faz de tudo, pelo menos eu fiz, os meus filhos nunca estudaram em escola pública, todos eles em escola particular. Mas eu e minha esposa, nós abrimos mão de muita coisa para deixar eles lá. Às vezes nós não conseguimos pagar aquela escola, nós íamos para uma outra escola, pedia desconto, se humilhava, falava: a gente quer deixar eles aqui, e às vezes nós conseguimos e deixávamos eles. Mas indo para a parábola, e eu justamente não queria deixar eles para não passar a dificuldade que a gente passou. A gente vê que esse pai não tinha uma intimidade com esse filho. Então eles não tinham um relacionamento. Talvez o pai, quando o filho pediu aquela herança, talvez o pai até suspeitasse que o filho queria ir embora. Mas
quantos de nós temos nossos filhos em casa e nós não o conhecemos? Está lá, nós achamos que conhecemos e não conhecemos. Então dá a entender que esse pai não tinha talvez um relacionamento de pai para filho, não vivia com o seu filho. E o que eu quero dizer com isso? Talvez o seu filho vá para a escola e você não vê o caderno dele. Talvez o seu filho vá para a escola e você não pergunta para ele: pai, filho, como é que foi a tua escola hoje? Você jogou bola? Você, o que você aprendeu em matemática? Você tem dificuldade em alguma coisa? Tem alguma coisa que eu tenho que te ensinar? Tem alguma coisa que você tem que aprender? Então o pai não tinha uma intimidade com o filho, não tinha uma conversa com o filho. E eu lembro quando a Sara foi para o primeiro ano do segundo grau, segundo ano do segundo grau, e eu sempre falei para ela assim: filha, você só vai namorar depois da faculdade. Geralmente o homem, quando tem filho, é assim, namoro, esqueça de antes do tempo. Só que eu sempre ia conversando com ela, então eu levava ela para a escola e depois ia buscar, e aquele momento no carro era o meu momento de intimidade com a minha filha. E ali a gente conversava de várias coisas. Ela falava das amigas, falava da professora, da escola e tal. E um dia eu vi que ela chegou meio tímida e falou assim para mim: pai, tem um menino na escola? A gente já fica assim, as antenas, Eu falei: tá, filho, daí tem um menino, teu amigo, segundo grau, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, segundo grau. Aí ela falou: não, pai, é que eu estou sentindo uma coisa por ele. Eu falei: então seja amigo dele. Não, pai, é um pouquinho a mais. Eu falei assim: olha, filha, vou ser bem sincero para você, conheça ele primeiro. Ela falou assim: mas o pai não quer que eu namore? Eu falei assim: não, eu quero que você namore, mas no tempo certo, na hora certa. Eu quero que você case, quero que você tenha um filho. Aí eu lembro que eu falei assim para ela: mas se você começar a namorar agora, eu vou te falar que vai acontecer uma coisa: você vai brigar com esse piá, com esse namorado, e vai ser bem na semana de prova, e você vai se dar mal nas provas, e talvez você reprove, e é 1 ano de dinheiro que eu vou jogar fora. E ela me olhou assim e ficou. Dela a pessoa: mas conheça o piá, conheça ele, seja amigo dele primeiro. Aí foi, ela acabou não namorando com o piá. Ela falou: pai, eu comecei a olhar com outros olhos, eu vi que aquele piá não era tudo aquilo. E passou mais uns dias, e foi justamente a semana de provas, e passou a semana de provas. Daí ela falou assim, daí um dia pegando ela falou assim para mim: pai, você não acredita, pai. Eu falei: o quê? A minha amiga que tem um namorado, brigou com o namorado, se deu mal em todas as provas e está de recuperação. Eu falei: viu, filho, do que o pai te livrou você? Viu a sabedoria do pai? E assim foi, e ali eu tinha o quê? Uma comunhão com ela, eu e ela, no carro. E até hoje eu levo ela para trabalhar, levava, porque agora ela mudou de emprego. A gente parava num café e tomava um café, eu e ela. Não tinha dinheiro para tomar o café. Café caro para dedéu, 20 e poucos reais uma canequinha assim. Mas é o momento que eu tenho de intimidade com ela. Aí eu pergunto para você, pai, você está tendo um momento de intimidade com o teu filho e com a tua filha? Outro momento que nós tínhamos de intimidade, de tempos em tempos, nós fazíamos 2 tipos de reuniões lá na nossa casa. Quando os filhos faziam alguma coisa errada, então nós fazíamos 2 tipos de reuniões. A primeira reunião era na nossa cama. Vinham os filhos, vinham os 2 filhos, nós conversávamos, perguntávamos o que aconteceu na escola e aquele negócio todo, tirávamos sarro um do outro e depois todos nós orávamos. Cada um orava por 5 minutos e daí nós íamos dormir. A segunda reunião que nós fazíamos estrategicamente, nós levávamos eles para uma churrascaria. E a primeira vez foi assim, A gente levou eles para a churrascaria. Eles já eram maiores, Daí já não é mais criança, eles já eram maiores. Aí meu filho perguntou assim: por que você trouxe nós para a churrascaria? Porque nós queríamos chamar a atenção de vocês. Mas por que aqui? Porque aqui ninguém vai sair correndo, vocês não vão virar as costas e vão deixar eu e a tua mãe falando sozinho, e nós não vamos levantar a voz com vocês. Então nós vamos conversar aqui, comendo,
vamos chamar a atenção de vocês. E assim nós fizemos algumas vezes. Tanto é que às vezes a gente conversa assim, vamos almoçar junto. Ele, o que eu fiz, pai? Eu falei, não, vamos para a churrascaria. Ou seja, um momento de intimidade. Às vezes 10 minutos com os nossos filhos nós descobrimos várias coisas. E quando eu lembro até hoje, quando Samuel era muito pequeno, ele sabia ler, a Sara não sabia. E ele fez um negócio errado e nós sentamos na cama, e eu peguei aquele versículo de Êxodo 20, 12, e abri a Bíblia e dei para ele. Falei assim, filho, leia o que está escrito aqui. Honra teu pai e tua mãe e prolongarei seus dias na face da terra. Leia de novo. Aí ele leu de novo. Falei, leia de novo. 3 vezes eu fiz ele ler. Aí eu fechei a Bíblia e falei, agora me explique. Me ensine o que você leu. E ele, com as palavras dele, começou a me ensinar. Eu falei assim, tem que honrar o pai e a mãe. E eu falei, e o que é honrar para você? Eu tenho que obedecer, não sei o quê. E eu vejo que aquilo marcou o coração dele. E em Deuteronômio 6, 7 fala assim, e ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. Né? Então a própria palavra de Deus fala para nós termos essa intimidade e ensinar da palavra com os nossos filhos. Outra coisa que nós tínhamos o costume terminou o culto, pegava eles e nós íamos discutindo a mensagem que foi pregada à noite. E eu lembro que um dia a Sara chegou assim, pai, o que é túmbalo? Eu falei, túmbalo? Onde que você viu isso? Eu falei, na mensagem. Eu falei, você está louca, filha? Eu ouvi a mesma mensagem, não escutei essa palavra. Não, pai, está lá, pai, a pastora falou túmbalo. E eu fiquei assim, falei, cara, mas túmbalo? Você tem certeza? Não, pai, ela teimou comigo que teve a palavra túmbalo. E na época tinha a gravação da mensagem, e ela era pequena, irmãos. E eu fui ver, e realmente a pastora falou túmbalo. Só que no que ela estava falando, ela queria falar túmulo. E não sei por que cargas d'água a pastora falou túmbalo. Né? E falou e ninguém percebeu e passou batido. E ela percebeu. Aí nós tirei sarro e tudo mais, né? E realmente ela tinha prestado atenção. Então por quê? Porque a gente tem esse momento de intimidade. Além de intimidade no seu dia a dia, nós temos que ter intimidade com os nossos filhos na palavra de Deus. Nem que seja um versículo, ensinar, falar, filho, leia, o que está escrito? Me explica. Pelo menos uma ou duas vezes por semana. E mais uma coisa, uma outra atitude que esse pai ensinou para esse filho. Se você continuar lendo a parábola do filho pródigo, no versículo 16 e 17 de Lucas 15, fala assim, que aquele filho saiu antes do tempo, né? E ele falou assim, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Talvez esse filho não tivesse intimidade com o pai, mas uma criança, quando está crescendo, ele vê a atitude do pai. Vocês querendo ou não. A criança vê a atitude que o pai faz com os outros. E aquele filho que estava lá numa fazenda, trabalhando no meio de porcos, que, como eu falei na outra mensagem, né? Se ele estava desejando comer o que o porco estava comendo, imagina o que ele estava comendo. Era pior do que aquilo lá. Mas quando ele fala assim, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Ou seja, o caráter do pai dele ficou gravado na sua mente e no seu coração. Porque lá na fazenda do meu pai, os caras que fazem a mesma coisa que eu faço, talvez até pior, esses caras lá na fazenda do meu pai não passam necessidade. Por quê? Porque meu pai tem caráter, meu pai trata os outros como gente humana, com respeito, com educação. Pode ser que ele não seja estudado, pode ser que seja a faxineira, mas o meu pai trata com educação, com respeito, e não lhe deixa faltar pão. Ou seja, esse pai tinha caráter. E esse filho, quando estava lá perdido, ele lembrou do quê? Do pai dele, porque o pai dele tinha o quê? Caráter.
né? Ou seja, o pai dele foi uma referência para ele. E quantos de nós temos sido referência para os nossos filhos? Será que a minha filha, né, ela está namorando agora, mas será que ela está vendo um marido para ela igual ao meu pai? Será que eu fui referência para ela em caráter, em testemunho, em buscar a Deus, nos meus negócios? Será que eu fui essa referência? Aí eu transfiro essa pergunta para os irmãos: será que nós somos referência para os nossos filhos? Será que eles podem se espelhar em nós, e quando eles tivessem, se eles tivessem lá numa outra situação, será que eles iam ver o nosso caráter? Que hoje em dia tem faltado muito caráter. Então, quando você pega um homem que bateu numa mulher, numa esposa, 90% das situações você vai ver que isso acontecia lá na casa quando ele era criança. E ele nasceu vendo aquilo e acha que aquilo é normal. Mas e a luz da palavra? Está certo ou não? Está correto ou não? Então, o que seu filho tem visto de você? Será que ele vê você respeitar a sua esposa? Porque a função do homem é fazer com que a esposa se sinta amada. Isso é bíblico. E a função do homem é fazer com que a função do homem é que a esposa se sinta amada. E a da mulher é que o homem se sinta respeitado. Então, cada um tem a sua função dentro do lar. E o teu filho está vendo isso dentro da sua casa? Então, eu lembro que eu gostava de fazer isso na frente da Sara, e eu chegava assim para a Dora e abraçava ela e beijava, e a Sara olhava assim: ui, para com isso que eu tenho nojo, E eu começava a namorar de propósito a Dora na frente dela, para ela ver que é assim que tem que ser um lar. Tem que ter amor e respeito, e não xingamento e palavrões e agressões. Mas muitas vezes a gente tem que repreender os nossos filhos, Tudo bem, às vezes eu até brinco: meu filho eu sou pai de santo, porque os meus filhos são santos, são anjinhos, mas isso é uma brincadeira, porque eu fazia com eles. Mas em Provérbios 13:14 fala assim: o que não usa da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Então teve vezes, situações que eu, porque a Dora não tinha coragem, eu tive que repreender tanto o Samuel como a Sara. E uma coisa que o Samuel fazia quando ele começou a crescer era o tal do videogame. Então eu dei o Play 1 para ele, porque eu achei que ele merecia, que ele passou de ano uma vez. Depois demos o Play 2, e acho que até o Play 3 a gente deu, Eu não lembro quantos, até o 4. Só que eu vi que uma hora ele começou a jogar muito videogame. Eu falei: caraca, e agora, Senhor? Se eu repreender ele e proibir ele de jogar videogame, eu vou criar no coração dele uma rebeldia. Mas se eu liberar ele jogar videogame, a Deus dará, como é que vai ficar os estudos? E nós começamos a pedir sabedoria para o Senhor, para falar: como que eu vou repreender ele de um jeito que não fira o coração dele e que não precisa dar varada? Aí veio uma estratégia. Aí eu cheguei para ele tinha 9 anos. Eu falei assim: olha, Samuel, você está jogando videogame demais, eu não posso te proibir, mas também não posso deixar Deus dará. Então vamos fazer um acordo nós dois. 1 hora de videogame que você jogar é 1 hora de leitura de livro. Se você jogar 2 horas de videogame, você vai ler por 2 horas. E você vai ter uma caderneta, e você vai marcar a hora que você começou a jogar videogame, a hora que você terminou, e o livro que você leu, e você que vai marcar e vai me mostrar. Aí ele olhou assim para mim: pai, mas tudo bem, mas que livro que eu vou ler? Eu falei assim: só não pode ser gibi. O resto, o que você quiser. Fomos na livraria, compramos 2 livros, dei para ele. E justamente naquela semana, na outra semana, era Páscoa. Ia vir os nossos sobrinhos lá para casa e iam ficar lá em casa justamente por causa do quê? Por causa do videogame.
Aí ele chegou assim para mim: pai, como é que eu vou fazer agora? Os primos vão estar aí? Eu falei: não, filho, fica tranquilo. Você dá atenção para os teus primos, você joga videogame 24 horas, se vocês aguentarem. Tanto que vocês quiserem. Mas você vai marcar o tempo. Se você ficou 24 horas jogando videogame esse final de semana, né, na outra semana você vai ler 24 horas. Você recupera o tempo que você ficou para trás. E ele: então tá bom, pai, beleza, obrigado. E foi, aconteceu a Páscoa. E na outra semana ele começou a ler os livros. E eu estava reparando que os livros estavam indo mais rápido, né? Começou 2, depois mais 2. Aí um dia ele comprou o livro do Nárnia, dessa grossura assim, né? Alguém já viu o livro do Nárnia? Aí um dia, assistindo o filme, o Nárnia 2, lá a segunda parte, ele falou: não, pai, essa parte aqui está assim porque antes de acontecer isso, aconteceu isso. E ele começou a explicar o que tinha acontecido no livro, né? Então eu falei: cara, mas como é que você sabe disso? Não, pai, eu li no livro. Daí que eu fui ver que um dos livros que ele escolheu era do Nárnia. E ele pegou tanto isso que um dia, 3 horas da manhã, eu acordei, né, para ir no banheiro. O que um pai faz? Vai no quarto ver os filhos. E quando cheguei no quarto dele, a luz acesa, 3 horas da manhã. Falei: cara, o que você está fazendo 3 horas da manhã acordado? Né? Ele abriu assim, estava com um livro. Pai, aqui está empolgante o capítulo aqui, eu quero terminar de ler o capítulo, deixa eu terminar. Falei: vai, filho, vai dormir, vai. E assim foi até hoje. E a Sara entrou nessa lida de começar a ler livro, né? Então eles fazem as coisas deles, né? E ela começou a ler. Teve um ano que ela leu 50 e poucos livros. Mas o que eu aprendi com isso, com essa estratégia que o Senhor me deu? Eu não repreendi, não proibi, também não deixei a Deus dará, e comecei a fazer com que ele lesse livro. Só que é claro que eu também leio livros. Não ia adiantar eu cobrar do meu filho, né? Agora você tem que ler, se ele não me via lendo. Então ele me via lendo e estudando, e assim foi. E foi muito legal isso daí com eles, né? E hoje a gente colhe os frutos deles. Só que às vezes, como pai, eu fico olhando assim e falei: poxa, eu não vejo ele orar. Eu não vejo ele buscar a Deus e tal. E ele começou a trabalhar com TI, e Deus abriu as portas para ele comprar um apartamento dele. Ele adiantou o casamento dele. E eu sei que uns dias antes dele casar, ele chegou para mim, para a Dora, e falou assim: olha, se eu sou o que eu sou hoje, e se eu tenho o que eu tenho hoje, foi porque eu tive um pai e uma mãe que oraram por mim. E eu lembro quando vocês oraram por mim quando eu era criança, e nós orávamos mesmo. Nós orávamos pedindo: Senhor, né, traz para o Samuel uma esposa temente a Deus, que adore a Deus. E eu orava para ele assim: Senhor, que as riquezas corram atrás dele. Não ele corra atrás das riquezas, mas que as riquezas corram atrás dele. Hoje ele está muito bem, trabalha em casa, em TI, faz o que gosta, continua as leituras dele, e ele está crescendo e prosperando, e ele casou com o apartamento dele. Eu falei assim: você não vai casar para morar de aluguel, você vai casar para morar no que é seu. E quando ele decidiu isso, em 3 meses ele já resolveu tudo, né? Mas o que me marcou foi quando ele falou assim: eu sou o que eu sou hoje, porque eu tenho um pai e uma mãe que oraram por mim desde criança. E isso eu tenho uma alegria de falar. E muitas vezes nós temos que aprender a perdoar. No versículo 15 e 20 de Lucas 15 e 20, fala assim: e levantando-se, né, a parte do filho, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço, e o abraçou, e o beijou. Então aquele pai deu uma parte da herança. Com certeza não deve ter sido pouco. E aquele filho perdeu tudo. Mas e qual poderia ter sido a atitude daquele pai? Aquele pai podia ser: poxa, você perdeu tudo o que eu levei anos para construir, você jogou fora, você... Não. O pai simplesmente correu, o abraçou, o beijou e o perdoou. E mais para frente você vai ver que o pai restitui tudo aquilo que o filho perdeu,
assim, você vai voltar a ser filho, você vai voltar a ter autoridade, é tudo. Está na outra mensagem. Mas o pai esteve pronto para perdoar. Então deixa a porta da reconciliação aberta. A vida, nossa vida é mais importante que coisas. Se seu filho perdeu um bem material, amém, O que importa é a vida dele, o que importa é ele. E a atitude do pai foi uma atitude de graça. Isso é a graça de Deus para nós. Saber perdoar, esquecer o que perdeu de material, mas recebê-lo e perdoar. Isso é graça. Um favor não merecido. Então, perdoe. Não tenha vergonha de falar para o seu filho: filho, eu errei com você, me perdoe. E eu já fiz isso algumas vezes com os meus filhos também. Então, quando o pai se correu para o filho, que o fazendeiro não fazia isso, o dono da fazenda não fazia isso, ele se expôs, e foi o que Jesus fez por nós. Então, houve o quê? Uma reconciliação do pai. Aí eu quero ler aqui o Salmo 27:10. Porque às vezes tem aqueles filhos, que não tiveram pai. Ou o pai morreu muito cedo, ou o pai, a mulher engravidou e o pai abandonou. Então tem aquele pai totalmente ausente, totalmente omisso. E no Salmo 27:10 fala assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor me recolherá. E o que acontece com isso? Então, muitas vezes a gente não consegue ter uma intimidade com Deus, porque Deus é Pai. Só que muitas vezes o nosso pai não foi um bom pai. Nosso pai, não conhece a vida de todos, de quase de ninguém, para falar a verdade. Mas às vezes o nosso pai não teve caráter, talvez o nosso pai nos abandonou, talvez o nosso pai nunca teve uma intimidade comigo, talvez o nosso pai foi um zero à esquerda, talvez o nosso pai foi um trapaceiro. E quando nós estamos orando e procurando ter intimidade com Deus, nós associamos o nosso pai da terra com Deus. E isso impede a nossa comunhão com Deus. Mas Deus não é assim. Deus é o Pai de amor. Deus é o Pai que, como foi que a pastora falou aqui no começo, qual o pai que vai dar o seu filho para outro? E foi isso que o Deus, o nosso verdadeiro Pai perfeito, fez por mim e por você. Mandou o seu filho morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para que a graça de Deus chegasse até nós, para que o amor de Deus chegasse até nós. Então, uma coisa que nós temos que fazer, se o nosso pai não foi esse pai perfeito, nós temos que aprender a perdoar, a deixar. Eu só fui conhecer meu pai quando eu tinha 17 anos, quando os meus pais se separaram, que daí a gente se obrigou a morar junto. Eu fiquei morando com meu pai, e eu fui descobrir quem era o meu pai verdadeiro. E meu pai era uma pessoa sensacional, era uma pessoa honesta, certinha, tinha seus defeitos, mas era tão amoroso conosco, que ele tinha uma ordem que quando eu me casei, ele falou assim: olha, ano novo não sei onde você vai passar, mas o Natal é aqui na minha casa. E não teve um ano que a gente não passou o Natal na casa com o meu pai. Por causa do quê? Por causa do amor que ele tinha por nós. E eu queria que os pais ficassem de pé. Amém? Vamos orar pelos pais. Acho que pode vir aqui na frente, pastor? Até melhor, Vem aqui na frente, os pais, que é melhor. Vou derrubar isso aqui,
A igreja fica de pé. Hoje é o dia dos pais. O que nós podemos fazer além de abençoar os nossos pais? Então, assim, eu quero dizer para os pais que estão aqui que talvez essa mensagem mexeu com você ou não. Não sei se você tem comunhão com seus filhos, se você é um pai perfeito ou não. Ô Paulinho, vem aqui, Paulinho, não precisa ter medo não. Fica até mais fácil. Mas assim, não interessa o que aconteceu para trás, o que interessa é o que vai ser daqui para frente. Amém? Se você não tinha comunhão com os seus filhos, comece a ter. Se você não, talvez você não orasse para os seus filhos, comece a orar desde já. Não interessa se eles estão casados, se eles são crianças, mas comece a orar, comece a refletir, porque a nossa responsabilidade é tremenda. Nós temos que refletir o amor de Deus na nossa casa. Nós somos o cabeça e muitas vezes nós somos falhos, mas Deus é maior. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, a igreja estende a mão. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelo Pai maravilhoso que o Senhor é, Senhor. Oh Pai, eu te agradeço pela tua obra na cruz, Senhor Deus, que o Senhor mandou o seu Filho, ó Pai, para morrer por nós, ó Senhor, sem nós merecermos, Senhor. Oh Pai, Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, Senhor, naquela cruz, ó Pai. Oh Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, ó Pai. Nós não somos pais perfeitos, Senhor, nós não somos, talvez, perfeito como o Senhor é, Senhor. Oh Pai, que o Senhor esteja nos restaurando, ó Pai, abençoando a cada pai aqui, Senhor, que possa ter transformação em nossos lares, Senhor. Pai querido, que em nome de Jesus nós possamos cumprir aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, Senhor, em cada lar, Senhor. Oh Pai, que nós possamos ser o alicerce das nossas famílias, Senhor. Oh Pai, que nós possamos levar os nossos filhos, Senhor, a conhecer a Ti, Senhor, cada vez mais, Senhor. Oh Pai, se algum dia nós erramos, nos perdoa, Senhor. Oh Pai, nos perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, nos capacita para essa obra, Senhor. Nos capacita para essa obra, Senhor. Que nós possamos refletir, Senhor, a Tua face, Senhor, na nossa casa, Senhor. Oh Pai, que as nossas esposas possam encontrar em nós, ó Pai, um verdadeiro alicerce, Senhor, um verdadeiro homem de Deus, Senhor, que teme ao Senhor primeiramente, Senhor, que busca ao Senhor, ó Pai. Oh Pai, que nós possamos fazer diferença dos nossos lares, Senhor, que nós possamos ser luz, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, que os nossos filhos, quando olharem para nós, Senhor, oh Pai, possam ter orgulho de falar: aquele é meu Pai, aquele é o meu herói, Senhor. Oh Pai, se eu tenho filho homem, se nós temos filhos homens, que eles possam nos espelhar em nós, ó Pai. Oh Pai, que as filhas meninas, Senhor, possam olhar e falar assim: eu quero um marido igual ao meu pai, um homem de caráter, Senhor, um homem íntegro, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa nos dirigir, ó Pai, nessa missão, ó Pai, que o Senhor possa restaurar os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, e que nesta noite, Senhor, o Senhor possa estar derramando um óleo fresco sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Pai, um óleo fresco, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh Pai, que nós possamos ter sabedoria para falar, Senhor. Oh Pai, sabedoria para agir, Senhor. Sabedoria para tratar as nossas esposas, Senhor. Sabedoria, Senhor, para criar os nossos filhos, Senhor. Oh Pai querido, te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.